sem o microfone. Certo. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, alunos do IBADEJUF, nós estamos aqui para dar início, né, a essa aula de História dos Hebreus, né? Espero que nós possamos estar aí com êxito daqui a terminar com as 5 aulas, porque nós precisamos de realmente, né, fazer esse conteúdo estar aí para vocês disponível. Aqui na tela aparece aí o meu e-mail, né, as informações cabíveis que você precisar, fique à vontade, que nós estamos prontos para estar te ajudando. Muito bem, nós vamos estar falando aqui a respeito da história desse povo que começou tudo, que tudo, o início foi com eles, o povo hebreu. E aí o livro de Gálatas, no capítulo 3, traz uma explicação a respeito da justificação, da salvação que vem somente por Cristo Jesus e não pela obediência da lei. Mas aí, esse livro vai estar falando aí realmente a respeito desse Jesus verdadeiro que ele redime da maldição da lei e se tornando maldição em nosso lugar. Vai falar da recepção do Espírito Santo e da fé, onde Paulo conversa com os Gálatas sobre esse assunto. Vai falar da justificação pela fé em Abraão. Aliás, a história começa com Abraão, né? Nós, como filhos de Abraão, herdeiros das promessas. Vai falar da lei como tutor, né? Vai falar da redenção, da maldição da lei, tá? Permitindo que a gente pudesse ter a justiça de Deus pela fé. Ainda fala da promessa de Abraão, que é cumprida em Cristo. E nós, depois desse cumprimento da promessa, nós todos somos crentes, somos filhos de Deus. Está lá em Gálatas 3:29, Romanos 9:8. Vamos lá, então. Hebreus, então, tem como premissa, né? Eles são os ancestrais dos judeus, tá? Que foram dos primeiros povos monoteístas, ou seja, povos que já tinham aí um único Deus, que adoravam um único Deus, tá? As fontes de estudo dos hebreus, primeira fonte, meus irmãos, está aí, a Bíblia Sagrada, basicamente no Novo Testamento, a história que o Pentateuco vem trazendo ela toda, né? Em detalhes. Também tem os vestígios arqueológicos, né? Quando você estuda geografia, você vê, então, que tem, né, os lugares, as coisas que eles estão achando, tudo, tá? E alguns textos históricos, alguns escritores, mas em especial Flávio Josefo, que escreveu a história dos hebreus completa, né? No ano de 37 a 100 depois de Cristo. A origem foi em Ur, na Mesopotâmia. Esse povo é um povo nômade, pastores, eles basicamente estavam pastoreando, e para pastorear, né, eles vão de lugar para outro lugar, levando o rebanho. São divididos em clãs, chefiados por um patriarca, ou seja, né, cada clã ou tribo, né, separados uma da outra, tá? Esse povo, inclusive, ele vivia, né, nas barracas, como é que a gente fala aí, as tendas, né? E ali, basicamente, a gente vê lá no começo da história, a família inteira vivia debaixo daquela tenda ali, tá? Mas sempre no domínio de um patriarca, tá? Em 1800 a.C., acontece a saída de Canaã, todos liberados por Abraão. Bom, o trajeto, você tem um mapa aí que vai te mostrando, tem um índice aí com as setas, com os retângulos, os coloridos, para você ir observando, mas depois tem um mapa com melhor visão para a gente ver. Canaã, então, meus irmãos, é a terra prometida. Canaã é a Palestina, onde aí a gente está vendo esses conflitos todos acontecendo aí, envolvendo esse povo todo por aí, tá? Viviam à margem do Jordão, porque a margem do Jordão, porque onde tem água tem fartura, e como eles criavam o rebanho e ainda cultivavam algumas coisas, então ali onde estava a água, eles estavam por ali. Atividade principal, pastoreio de carneiros e cabras.
né? Porque eles ali tiravam desses animais aí o pelo, a pele, né? O leite, enfim, a comida, tá? E cultivavam ainda videiras e oliveiras. Videiras, né, é o lugar, são as uvas, né? E as oliveiras são aí essas árvores aí das azeitonas, né? No Egito, em 1700 a.C., eles estavam por lá. Houve uma grande seca em Canaã, né? E aí migram para o Egito, e aí a gente tem essa grande história que acontece, a história de José no Egito, ou José do Egito, como alguns dizem. E lá quem dominava eram os Ixos, um povo, né, asiático, né, que dominava o Egito, escravizava o hebreu, mas eles tinham uma certa liberdade com esses ictos, que nós já estudamos em Pentateuco, né? Então, só relembrando, tá? E eles conseguiam ter realmente umas particularidades, né, com esse povo. De volta para Canaã, eles ocupados por outros povos, eles têm que guerrear pelo território, né? E depois também eles ainda travam luta aí contra os cananeus. Sim, tem um ponto aí que fala de Êxodos, em 1250 a.C., né? Esse êxodo aconteceu, que é a saída do Egito, e aí liderado por Moisés, e aí a grande história de Moisés, que a gente conhece, esse menino que nasceu aí de uma família cristã, né? Mas por ordem do rei que queria matar todos, né? Todas as crianças, Moisés então vai cair nas mãos da filha do faraó e por ela é criado, educado. Depois, por um problema que acontece, né? Ele mata um soldado e aí ele foge para o deserto. Então, Moisés, essa história que a gente conhece, que vive 40 anos no palácio, 40 anos no deserto e 40 anos para libertar o povo, né? E ele apresenta os 10 mandamentos ao povo para exatamente ali mostrar para o povo que somente um Deus, monoteísmo, né? Bom, o reino de Israel em 1030 a.C. é formado pelas 12 tribos, nós vamos ver mais à frente, e tem como principais reis, né, Davi e seu filho Salomão. E aí, com Salomão, a gente observa que o reino foi dividido, né, e aí uma parte do reino é Israel e a outra parte é Judá, nós vamos verificar isso, né, e Israel é destruído pelos assírios em 722 a.C., e Judá continua um pouco mais, a 587 a.C. é conquistado pelos babilônios, o rei lá, Nabucodonosor, leva o povo cativeiro para a Babilônia, e o judaísmo se organiza, então, aí nesse período como uma religião. Tá? Aí a gente já vê aí agora o judaísmo. Em 538 a.C., eles são libertados pelos persas. Persa era um povo muito violento, mas aí libertaram o povo do cativeiro. E eles retornam a Canaã, na Judéia. No século I a.C., com o domínio romano, né, muitas revoltas aconteciam, muitas revoltas, que o povo não andava satisfeito com o domínio romano, pela cobrança dos impostos, enfim, outras situações que aconteciam. Em 70 depois de Cristo acontece a diáspora judaica, ou seja, o povo judeu se espalhou pelo mundo. Saíram, ganharam o mundo, e aí nós vamos ver essa história lá no final. Em 1948, então, a gente tem a formação do Estado de Israel. O mapa aí te mostra prováveis trajetos dos hebreus na antiguidade, então você vai verificar aí que é mostrado sempre, né? O mapa aí a gente analisa o mapa, o mundo, mas o mundo, né? O mundo antigo, que era basicamente a África,
a Ásia e Europa, só lá em cima, que existia, né, como mundo, tá? E aí a gente observa que na setinha mais ou menos rosada aí, né, a rota iniciada em 1800 a.C. e possível rota, né, 1250 a.C. com a setinha verde, tá? Então, esse é mais ou menos um mapa aqui da época. Resumo da história dos hebreus. Hebreus, israelitas e judeus, né? Da família dos semitas, né? Sem, e a vocação religiosa. É um reino próspero e feliz por breve período, não foi por todo o tempo. Eles tiveram a felicidade por algum tempo, mas, assim, muita perseguição, muita coisa, né? Então, não foi o tempo inteiro feliz. A maior parte da história é oprimido pelos outros povos. Esse povo hebreu, eles não gostavam muito de luta, né? Não era muito de combate, então eles eram oprimidos, né? Porque antigamente era pela opressão. O povo era dominado, oprimido mesmo, principalmente pelos asiáticos, né? Aquela turma que estava tudo por ali, assírio, então era terrível isso. Militarmente fraco, mas em compensação notável pela ética e religião. Isso é até nossos dias, né? Ética, é um povo ético e um povo religioso, lembrando que sem adoração a outros deuses. Um povo nômade, mudava. Época do ano estava nas Campinas, né? Época do ano estava nos altos dos morros, enfim, era assim que funcionava, né? Onde tinha pastagem para levar o gado, eles estavam fazendo essa mudança sempre. Chega a Mesopotâmia, que hoje é Iraque, Turquia e Síria. Estabelece em Ur, na Caldeia, cerca de 1900 anos antes de Cristo. Chefiados por Abraão, né? Um Abraão que era realmente cria em um único Deus, aquele que disse para ele, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. E Abraão, simplesmente a gente conhece a história que ele saiu e foi, crendo nesse único Deus. Com a invasão dos Icos, ficam no Egito por uns 400 anos, ou seja, né, aconteceu um fenômeno ali e os Icos foram realmente expulsos e entrou uma outra turma de asiáticos ali e começaram a tratar o povo agora então como escravo mesmo, exigindo muita coisa deles. Aí você tem então aquele mapa que lá atrás estava meio ruim de ser visto, agora está aí, ó, né? Mostrado com mais clareza, tá certo? E algumas curiosidades aí, por exemplo, nós estudamos no Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, falamos da Torá, falamos do Talmud, falamos do próprio Pentateuco. Onde é esse lugar? É no Oriente Próximo, ao Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes, Iêmen, Irã, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Síria e Turquia. Esse é o lugar. Isso é o lugar, tá? Observem bem no mapa onde é Canaã. Observem bem para vocês, né? Tá entendendo aquele tempo e tá entendendo hoje. O período de Abraão até nossos dias, 4.000 anos, mais 33 da era de Cristo. E aí tem uma data de 2024, nós estamos em 2026, né? É chamado de ano Domini ou ano depois de Cristo, tá? Então é isso aí, esse período todo, tá certo? Que essa história dos hebreus percorre esse período todo. Tempos bíblicos. Basicamente inicia com Abraão, Isaac e Jacó, né? Nós conhecemos a história de cada um. Abraão, né? Fala a respeito da promessa de Deus com Abraão, depois fala a respeito, né, com Isaac, e depois fala também com Jacó. E aí que a gente observa que naquele tempo existia uma grande
escassez de alimento. Imaginem bem, meus irmãos, essa terra toda que nós estamos falando é uma terra muito seca, muito árida. Não tem hoje. Israel conseguiu dominar ali a irrigação e realmente mudou bastante. Mas mesmo assim ainda tem muita terra, se você analisar nos vídeos que a gente vê por aí, é muito seca, muita terra, é muita areia. Inclusive, quando bate um vento muito forte ali, né, nessa região, principalmente central ali, não se enxerga nada, é aquela poeira, é aquele que existia antigamente, que a gente via falar, tempestade de areia, é assim que funciona, tá? Ali na Arábia Saudita, esse negócio todo. Bom, leva Jacó e família aí para o Egito, e aí a gente vê a história de José. Eu quero só te lembrar, a gente vê a história de Deus agindo na vida de José, Deus agindo sempre na história, sempre, sempre. E essa história é fantástica, né? Os descendentes foram escravizados do Egito, todos ficaram lá presos do Egito. Passados os tempos, surge então Moisés, que mais tarde tira o povo do Egito. A gente já falou da história. Então, Moisés surge aí, né? Ele mesmo, às vezes, não muito confiante no que ele poderia fazer, mas o Deus que rege todas as coisas estava ali, né? O Deus não abandonou, o Deus não deixou, o Deus estava sempre ali, guiando, né? E preparou Moisés para isso. Depois de mais de 400 anos do Egito, agora 40 anos no deserto. Então, a gente vê que esse povo ficou ali no deserto. E a gente vai ver a história, o que aconteceu? Esse povo saiu, guiado, chefiado por Moisés e outros, né? E ali eles só faziam reclamar, resmungar, murmurar. Se tinha água, estava ruim, se tinha codorniz, estava ruim, se tinha maná, estava ruim, enfim. Falava, não, bom é quando a gente estava lá no Egito. Então, né, eu quero te dizer uma coisa muito séria. Murmuração nos desvia do caminho de Deus, tá? Ali se construiu a nação de Israel, então, nesse período de 40 anos. Recebem diretamente de Deus as tábuas da lei, então, o próprio Deus é quem escreve a lei nas tábuas de pedra e quem apresenta ao povo, lógico, é Moisés, né? Agora, a forma e conteúdo confirma a fé monoteísta do patriarca, ou seja, agora, tudo isso que estava acontecendo, todos os fatos, tudo que aconteceu ali com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os filhos, enfim, agora confirmado. Deus, temos um Deus, é o Iavé, é o Deus, é o varão de guerra, é o nosso Deus. E aí, somente nesse Deus nós cremos, somente por esse Deus nós vivemos. Aí nós temos um mapa falando da peregrinação do Êxodo, né? Do tempo que eles ficaram andando, vagueando por aí por conta da murmuração, e a gente observa que aqui, nesse período, por onde eles andavam, era costume da época, né? Já era costume ter alguns salteadores, ladrões, esse pessoal que ficava por ali, homens de guerra que matava para roubar, às vezes coisa pouca, então eles também tiveram que fazer, né, um desvio, e aí observam que andaram muito, né, muito mesmo, e por um período, como nós já falamos, de 40 anos. Aí você tem uma foto alusiva somente, aqui à esquerda, né, é uma foto do povo, todo o povo, né? E aí a gente vê uma, como se diz aí, uma chama, né, uma grande chama. Deus guiava o povo à noite, aquecia o povo, que o deserto geralmente é muito frio à noite, então guiava com essa coluna de fogo, né, ali quando eles paravam, aquecia todo mundo, e durante o dia era uma nuvem, Deus protegendo o povo, inclusive agora ao contrário, do sol. Deus sempre guiando o seu povo. À direita a gente tem as tábuas dos 10 mandamentos, e aqui a gente tem, né, todos os mandamentos, né,
registrado, mas eu quero falar do quinto, que diz o quê? Honrar pai e mãe. Meus irmãos, por quê? Porque a gente vê na história que todos os patriarcas foram honrados, eles foram ali, né? Os filhos cuidaram do enterro, cuidaram dos ossos, cuidaram de tudo, né? A gente vê a história de Noé lá na frente, que acontece, então honrar pai e mãe é fundamental, mas infelizmente as pessoas do nosso tempo não estão cuidando disso bem. Aí vem o período dos patriarcas, juízes e reis. Aí, meus irmãos, com o governo de Josué, os hebreus, divididos em tribos, conquistaram o país. Tá? Então, Josué é um grande seguidor de Moisés, ajudador de Moisés, tudo ele estava ali ao lado de Moisés, agora ele herda e realmente faz o que Moisés não conseguiu fazer, né? Então ele herda. Uniram-se para enfrentar ameaças liderado pelos juízes. Então, esse povo sempre era muito perseguido por onde passava, e ali os juízes é que estavam nesse período, né? No período dos juízes, né? Ali guiando o seu povo, orientando, chamando atenção, trazendo a reflexão sobre o Deus verdadeiro, enfim. Mas, meus irmãos, a grande verdade é que o próprio Deus já tinha dito ao povo, nos primeiros livros da Bíblia, Deus já tinha dito ao povo que o povo ia querer rei uma hora, ele ia pedir rei, e aí, agora chegou esse momento, e o povo está aí, né? Agora mesmo, tá certo? Pede ao juiz, né? Pede quem estava ali governando, Samuel, e Samuel fica desolado com o pedido do povo, né? Não entendendo nada, como é que esse povo vai querer um rei se tem um Deus que é tudo? Mas, no final da história, Deus explica para ele, ele aceita, meio contrariado, enfim. Saul é separado rei, primeiro rei da história, do povo de Israel, a pedido do próprio povo. Em 1028 a.C., está lá em 1 Samuel 8, capítulo 8, versículo de 1 a 20. Saul sai dos propósitos, da direção de Deus, né? E aí o próprio Deus manda que Samuel ungisse Davi, né? Lá da casa de Jessé, rei. E Davi, a gente sabe a história toda de Davi ali, perseguido por Saul, mas entendendo que Saul era o rei. Então, enquanto Saul vivo estava, Davi não assumiu o trono, né? E aí unifica as tribos e faz de Jerusalém capital. Então, agora Davi chega em 1004 a.C. fazendo isso. Bom, Davi teve seu período, seus acertos, seus erros, né? Mas Davi tinha uma coisa fundamental, ele não deixava de se curvar a Deus. E aí, agora vem seu filho Salomão, que agora vem ser o rei, e transforma o reino numa grande potência comercial, meus irmãos. Para aquele tempo que Salomão fez, foi fantástico, né? Ele introduziu ali comércio, ele introduziu indústria, nem que seja artesanal, ele introduziu troca, moeda, enfim, Salomão fez uma grande revolução, né? Mas Salomão, a gente lembra bem que ele, quando Deus manda que ele pedisse alguma coisa, ele pede sabedoria, e Deus deu. Pena que ele não soube usar a sabedoria, né, o tempo todo. Bem, ele constrói o templo do Deus único de Israel, está lá em 2 Crônica, porque Davi foi negado construir o templo, porque ele era um homem de guerra, um homem sangrento, né? E aí, Salomão, então, constrói esse templo, e aí eu quero dizer para vocês, alguns a dizer, mas Deus não habita em templo, nós sabemos disso, o templo é lugar da gente estar se congregando, mas enfim, tem uma série de teorias por aí, mas não vamos ficar nessa, mas eu quero te dizer, como Paulo fala, né? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Salomão, então, cria cidade fortificada de Chetzor, de Meguido, de Gezer,
E aí ele realmente conseguia ter as coisas, porque ele conseguia exatamente, né, fazer com que não houvesse invasão, não houvesse nada, tudo era muito criteriosamente regulado. Aí esse é o período do Reino Unido, Saul, Davi e Salomão, de 1050 a 956 a.C. Aí nós apresentamos um modelo do Templo de Salomão, gente. Gente, isso é uma obra, né? Uma obra, assim, né? Idealizada, que a gente não tem a certeza de como que era. Mas eu posso garantir para vocês que deve ser bem próximo do que era e, assim, uma beleza maravilhoso, porque Deus realmente não gosta de coisa de qualquer jeito, né? E aí Salomão constrói realmente com requintes mesmo, né? Inclusive com revestimento de ouro, muitas coisas. Então, realmente, isso é maravilha, né? A foto alusiva é maravilha. Eu imagino como é que era realmente, verdadeiramente, né? E aí eu coloquei duas palavras que nós vamos estar lá no final falando dela, é quando o próprio Jesus diz, né, Jerusalém, Jerusalém, que mata profetas, enfim. Aí você tem uma foto de Jerusalém, né, uma tomada, e tem uma tomada aí do Muro das Lamentações, onde tudo possivelmente vai acontecer e o povo vai aí para orar, enfim, né? Continua visitando sempre ele. Após a morte de Salomão, o reino subdivide-se em dois. Israel, agora capital de Samaria, e Judá, capital de Jerusalém. E esses dois reinos coexistem por 2 séculos, ou seja, 200 anos eles vão vivendo. Governado por reis judeus e exortado pelos profetas. Então, os reis governavam, fazendo algumas coisas certas, fazendo coisa errada, fazendo coisa certa até um determinado momento, depois errando, enfim. Mas os profetas estavam ali para orientar e para exortar. Os profetas estavam ali para defender o povo, mas especialmente lembrar a todos a respeito do que Deus esperava de cada um. O Reino do Norte, Israel, 10 tribos, destruído em 587 a.C. O Reino do Sul, o Judá, com 2 tribos, foi invadido pelos babilônios, né, na Síria, 586 a.C. E aí destrói o templo de Jerusalém e exila os judeus na Babilônia. O exílio, meus irmãos, era uma prática comum que existia, onde eles colocavam, misturavam o povo todo para ir confundir cultura e especialmente confundir religião. E aí o povo ficava perdido, sem nenhum norte com relação a essas coisas, mas eu digo para vocês que, mesmo assim, continuou tudo acontecendo e estamos nós aqui, né? As coisas chegaram, porque o plano de Deus não muda, o plano de Deus é perfeito. E aí, Israel agora é cativo, 609 a 597 a.C. Judá, 586 a 538 a.C. Os profetas da época, em Israel é Amós e Oséias, e em Judá é Jeremias e Miqueias. O reino do sul vence a idolatria e volta do cativeiro em 538 a.C. E o do norte acaba, sucumbe. Eu quero dizer para vocês, a idolatria vivia junto com aquele povo, né? O povo não deixava, o povo que como vivia naquele meio, quando eles estavam lá no cativeiro, era muita mistura, era o pessoal do Egito com aquela adoração dos deuses, tudo é Deus, e eles iam aprendendo. Aí era chamado, era exortado pelo profeta e voltava para o Deus. Então o povo ficava nisso, mas agora eles abandonam, né? E aí a mistura entre os povos, sua cultura e religião, enfraquece a fé e a doutrina. Era exatamente isso que aqueles governantes da época queriam, enfraquecer o povo contra a questão da cultura e da religião. Aí tem uma foto aí, né? Basicamente mostrando as tribos, como é que elas eram divididas, e aí, só para você ter uma ideia aí, ó, a colocação de cada um deles, você vê aí, ó,
Gade está aí bem próximo ao Rio Jordão. Em compensação, você vê Asdod, né? Ao contrário, do outro lado contrário, né? E você vê aí bem no centro, né? Benjamim, ali em Jerusalém. Você vê também aqui alguns símbolos que eram usados, entendeu, naquele tempo, para as bandeiras, o estandarte que cada tribo carregava, mas existem outras figuras, tá? E aqui eu quero mostrar para vocês a tribo de Judá, que a figura é um leãozinho e um bastão. E aí o cedro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentro dos seus pés. Então, cada uma delas tinha a sua figura, né? Depois vocês olhem com o tempo, né? Meus irmãos, nós então aqui chegamos ao final da primeira aula e eu quero dizer a vocês que, tendo oportunidade, sempre, meus irmãos, leiam a apostila para que a gente possa estar aí, quando estiver falando, né? Tá indo na direção do que está escrito, tá? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e até a próxima.